E ao mesmo tempo que isso aconteceu, esse avanço das rodovias, ocorreu também em sentido inverso à questão ferroviária, né? Então, naturalmente, você vai ter conflitos de interesse nisso daí, que eles precisam ser acomodados. O marco, ele trouxe dinamismo, né? Mas a questão da segurança jurídica em si é um grande desafio, entendeu? O objetivo aqui é ressaltar a importância dos terminais intermodais, né? Para garantir eficiência nessa toda essa logística. A qualidade desses projetos vai ser definidora do sucesso da diluição desses conflitos de interesse. Mas não tenha dúvida, para ver o desenvolvimento tem que ter a logística. O Brasil, ele tem um potencial hoje, sem dúvida, para se colocar como a quarta, terceira maior potência do mundo, mas que resbala muitas vezes em custos, né? Então precisa fazer o quê? Precisa escoar. É esse que é o grande desafio hoje para o crescimento do Brasil. Então tem que ter posicionamentos e gestos que realmente o investidor ele fala, não, peraí, há verdadeiramente a intenção de fazer esse projeto até o fim com velocidade. Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um Housecast, o seu podcast de gestão patrimonial. E hoje estamos aqui para continuar essa nossa série ali do agro e tudo mais. Não estamos na roça dessa vez, né? Infelizmente. Poderia estar lá, o Gui agradeceria muito, né, Gui? Um churrasquinho bom, absurdo. Uma galinhadinha top também. Mas hoje estamos de volta ao nosso QG, né? Estamos aqui no nosso escritório para conversar também com um cara muito importante nessa linha de produção aí também. Mas antes disso, eu já quero pedir que você se inscreva aqui no nosso canal, já deixa o like nesse vídeo, compartilha aí que com certeza tem conteúdo muito interessante. E se você estiver nos ouvindo por algum agregador de podcast, não se esqueça de avaliar aí o nosso podcast, pois isso é muito importante para o nosso trabalho. Dito isso, hoje eu vou apresentar a mesa aqui, mais uma vez, Brunão. Tamo aí junto, mais uma jornada. O Marco, velho, mas que bárbara dele veio pra cidade hoje. E quem tá aqui com a gente hoje é o João Paulo. Cara, prazer aí. Satisfação ter você aí com a gente. O João Paulo trabalha na parte de infraestrutura, de postos, de logística, né? Resumindo aí pra galera. João Paulo, seja bem-vindo, cara. Obrigado aí por ter separado esse tempinho pra conversar com a gente. Não, eu que agradeço. João, pra começar, fala um pouquinho de você aí, cara. De onde você é, o que tu estudou, o que tu fez na vida. Como dizia um amigo meu, quem é tu na fila do pão, cara? Eu sou catarinense, nasci da Catarina, mas a vida inteira em São Paulo. Me criei em São Paulo. São Paulo comecei a trabalhar. Comecei inicialmente na área de design, fui designer, agência de publicidade, depois fui para a área do direito. Atuei no governo, diversos cargos, trabalhei na área de transporte, na área de logística, na área de regulação, também na área tributária, né? Fui superintendente da NTT em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná. Também trabalhei transversalmente em Ministério dos Transportes, também portos, assessorando também Presidência da República e também diversas experiências com o setor privado, né? Mas muito na área da infraestrutura. Legal. E você já tinha algo direcionado para isso? Tipo assim, que eu imagino, né? Eu, particularmente, aos meus 17, 18 anos ali, ao entrar na faculdade, um vislumbre ali, vamos para contabilidade, porque, né, tem alguém da família, isso. Você tinha alguém da família que lidava com a logística, algo assim, ou aconteceu? Você sabe que é interessante, meu pai era caminhoneiro. Olha aí, né? meu pai também. Olha só. Do trecho, exatamente. E em determinado momento da minha vida eu senti uma missão espiritual muito por conta disso também. Legal. Entendeu? E aí, como que foi essa transição de carreira do design, né, que tu trabalhava em publicidade, para essa área de logística, transportes e tudo mais? Isso aí foi no momento da faculdade, né? Quando eu entrei para direito, né? Trabalhava em isso já depois do design. Depois do design. E aí, tão logo, eu fui para a área de regulação econômica, né? Então, aí eu atuei muito nessa parte de regulação, não só de transporte, mas de outras áreas também, e depois com mais foco na infraestrutura, né? Então, foi nesse momento, na época do final da faculdade de Direito, indo para algumas missões de governo. Então, legal. Foi uma coisa que aconteceu, com a água foi levando, né? Olha só, foi fluindo, Foi né? fluindo. E a gente, né, convidou o João aqui para conversar com ele, porque nós passamos pelo Mato Grosso, Canarana, né? Passamos em Canarana, Nova Mutum,
Depois a gente passou no Goiás ali e, cara, a gente viveu na pele. Nós saímos de Alexandria. De Brasília, né? Saímos de Brasília. 3.400 quilômetros. 3.400 km. Quase 3.500. Mas foi mais um pouquinho, né? Passou em Cidade do Goiás, Mozarlândia, Cocalinho, Canarana, e aí a gente começou a ver estrada diferente. Rapaz. Não, teve uma hora lá que os guri pararam pra fazer um pit stop. E tinha até onça lá. Tinha. Pegada de onça. O Bruno apertado pra fazer um pit stop, na hora que ele viu a pata da onça, ele... o Bruno... Passou à vontade. O Bruno foi no banheiro do outro lado da estrada, aí eu falei, Benedito, olha aqui, eu acho que até tava arrastando alguma coisa. E aí quando eu vejo, o Bruno sumiu. Abandonou o pit stop dele, tava dentro do carro. Olha aí. Mas então a gente passou, né? Vocês podem ver isso nos vídeos anteriores aí. Então a gente viveu um pouquinho dessa realidade do que o caminhoneiro, né? O soldado da linha de frente da logística ali, ele vive no dia a dia, né? E o Gui tava comigo no carro e a gente vinha comentando, principalmente quando a gente passou naquele atoleiro lá da MT-130. Nossa. Porque a gente pensando assim, cara, imagine qual que é a realidade desse caminhoneiro, né? Que às vezes ficou... Quantos caminhões tinha ali? Não. Vocês contaram? Não contei. Mas tem um Tipo vídeo. 500 A gente ou gravou. mais, A gente gravou o vídeo. Não, vamos e tipo contar. assim, e tu pensa, né? Porque eu vivi um pouco na boleia do caminhão. Eu praticamente nasci na boleia do caminhão. Né? Eu nasci numa viagem do meu pai. Basicamente isso. Minha família é toda do Goiás e Tocantins e eu sou paulista. Então, eu literalmente nasci na boleia do caminhão ali numa viagem do meu pai pro interior de São Paulo. E aí eu fico pensando, eu já dormi com meu pai 2 dias pra carregar o caminhão. Aí depois disso, aí você sai, tem autorização de transporte. Aí, cara, tu cai na MT-130 ali. Meu amigo, ali o cara fica mais 3, 4, 5 dias. Quando a gente já cruzou aquele atoleiro, aí nós conversamos com o motorista. Tava trancado o trânsito, ele falou... Tinha acabado de liberar, Desde ontem aqui parado, chovendo. Ali não tem nem como cozinhar, pode deitar no caminhão. Exato, não há o que fazer. Não tem nem como cozinhar. Essa é a verdade. Chovendo, o caminhão afundado no barro, um negócio muito e querendo ou não, então a gente conversou com a linha de frente, né, da produção dos alimentos, que são os produtores, os fazendeiros. E a gente conversou com a linha de frente da logística, que são os caminhoneiros. A gente teve um breve bate-papo ali, mais offline, né, digamos assim. E hoje o João tá aqui, que é o camarada que, cara, ajuda nisso, né, João? Então, querendo ou não, para vocês entenderem, depois a gente vai conversar também com outra galera que faz parte dessa linha produtiva. São anos de dedicação, né? São anos de dedicação, exato. E isso tudo para quê? Para que seu vinhozinho chegue na sua mesa. É verdade. Para que um tomate chegue na sua mesa, um alimento. Então, cara, isso aqui a tá conexão sendo das atividades. demais, né? Tudo conectado. Tudo conectado. Tudo conectado. E, Brunão, você pode começar com as perguntas aí, cara. A gente separou aqui, né? Então, só pra gente deixar o debate mais didático, o Marcão ele vai meio que representar ali o setor dos produtores, o Marcão né? é um produtor, né? Ele já sabe. de terno, esse cara aí, pô. Eu trouxe Eu tive que mudar. eu até... Não, quando ele chegou aqui de terno, eu falei, que isso, cara? Caraca, nem me avisou pra vir de terno também. Eu também separei umas perguntinhas aqui, né? Sim. São vários problemas que o setor do agro, questão do logística, não só logística, mas crédito, armazenamento, parte trabalhista, mão de obra, parte ambiental também. E aí hoje a gente vai tocar especificamente no assunto logístico, né? A gente viu muito atoleiro, parte de infraestrutura, muito buraco, caminhão parado, dinheiro parado, produção, o PIB nosso parado ali nas estradas. Nunca viram tanta borracharia. É o PIB parado, cara. PIB parado, exato. E a gente precisa dar fluidez, né? Sim. Então, primeira pergunta, assim, quando a gente conversa com os agricultores, é a questão de ferrovias. Ferrovias, né? Como é que tá isso? O governo, assim, na tua visão, você acha que o governo ele tá viajando para um lado de uma parceria ou ele prefere ficar ali na questão das rodovias? Qual é a tua visão, né? Porque você já passou por vários governos, né? Não vamos deixar aqui de lado a questão ideológica, nada disso, mas do ponto de vista técnico, qual é a tua visão assim para os próximos anos a respeito de logística quando o assunto é ferrovia? É uma solução ou não é?
Não, a ferrovia é uma necessidade. A ferrovia, todos os últimos governos, eles têm pautado a ferrovia como uma questão central, né? E a ferrovia, ela traz muitos desafios, a começar pelo aspecto regulatório, que é o aspecto de contrato, ou seja, das contrapartidas, o aspecto de segurança jurídica, do direito de passagem, né? E também questões que são de natureza operacional, a questão da demanda, né? Então, às vezes ocorreu já de construir a ferrovia, não ter a demanda necessária para viabilizar ela, né? Então, essa questão do estudo de viabilidade com relação ao aspecto econômico-financeiro, ele é um desafio, então, na construção dos projetos ferroviários, né? E a ferrovia, ela traz economia de escala, né? Então, ou seja, você tem como... É muito caro implantar, mas depois, no decorrer dos anos de operação, para as longas distâncias e para commodity, para o granel vegetal, para a questão do minério, não é uma alternativa, é o caminho necessário. Né? É uma necessidade. É uma né? necessidade para a questão de ganho de escala e a redução do custo logístico como um todo. E o destino da ferrovia é o porto. Né? A ferrovia ela existe em função do porto, entendeu? Então, algumas ferrovias, como por exemplo a própria questão da Transnordestina, a conclusão dela para alcançar PCM, a conclusão dela para alcançar SUAP e a discussão também sobre o que é prioridade ou não, isso é fundamental para a viabilização e a concretização da finalidade desses portos, desses aparelhos portuários, né? E para, sobretudo, o escoamento do agronegócio, entendeu? Então, mas nos últimos anos avançou muito a questão da definição dos traçados, das prioridades, né? Então a própria questão da Ferrogrão para alcançar os terminais ali em Miritituba é fundamental devido ao volume da produção no Mato Grosso, né? E também a conexão com a questão da ferrovia Norte-Sul, né, com a chamada FICO, né, Ferrovia de Integração Centro-Oeste, porque a Norte-Sul é um corredor que ela alcança lá em cima a questão da Transnordestina e também São Paulo, né? Então, ou seja, é crucial o foco de qualquer governo que seja na questão ferroviária. O Brasil tem alguns desafios, né? Porque, ou seja, tem muita questão de relevo, né? Então, quer dizer, a ferrovia... Bem irregular. Então, a ferrovia tem a questão da relação peso-potência. Então, ou seja, a questão do traçado é muito importante. E quando você pensa no traçado, também entra aí os fundiários, né? A questão das desapropriações, também. O ambiental, né? Então, quando você vai declarar imóveis, né? Chamada declaração de utilidade pública para poder desapropriar. Então, porque na verdade você precisa buscar um traçado mais suave possível, com menor, né? impacto e também com menor tempo e a questão da geometria, né? Porque dos relevos, né? Ou seja, então essa questão jurídica, fundiária, com a questão do relevo e a questão do melhor traçado, é um grande desafio para todo e qualquer projeto ferroviário, entendeu? E também a questão que vai desdobrar disso, a questão do ambiental, e para isso não é só a questão também do esforço legal, de alterações da legislação, mas é também da harmonização da forma como os órgãos de controle e ambiental se relacionam com o órgão executivo. Então, já todos os governos têm ouvidado esforços para uma interação muito pragmática e buscando alcançar o resultado entre o Tribunal de Contas da União, entre os órgãos reguladores e entre também a questão dos órgãos ambientais, de tal maneira desde o início do projeto haver os debates, as discussões para que não haja então a perda de tempo, não haja para obter um licenciamento e já ganhar velocidade nisso. O marco de ferrovias, né, ele trouxe uma inovação muito grande, a questão da autorização, né? Mas que traz, de um lado, desburocratiza, ou seja, então qualquer ator privado ele pode propor aí um projeto, né? Mas ele traz aí os desafios desse projeto, ele ser muito bem desenhado, estudado, para poder atrair o investidor e também, sobretudo, a sua matriz de risco, o seu gerenciamento de risco, entendeu? No novo marco ficou muito fácil obter autorização e o grande desafio então passa a ser na qualidade do projeto, tá?
Entendi. Entendi. Então, vamos montar uma ferrovia aí. Mas é isso, Não, né? mas é isso. É só tu chegar com Exatamente. um projeto que dê uma segurança, né? Que tenha sensatez, né? Sensatez para o investidor E ambiental. me tira uma dúvida. Exatamente. Hoje eu tava aqui, tem um estudo aqui do BNDES Sim. sobre as maiores redes ferroviárias mundiais. Você vem Estados Unidos com 194 mil, esse é um estudo de 2018. A gente vai colocar na descrição aqui. Vem Rússia, terceiro lugar, com 85. China com 66. E o Brasil está hoje em nono, com 30 mil quilômetros, né? Dos países emergentes, a gente pega ali Rússia, né? Tem Índia, né? À frente da gente. Por que a gente ficou meio que num limbo todo esse tempo, assim? Por que agora, né? Veio o marco a Argentina legal? tem mais que a gente. Até a própria Argentina, né? E a Na tua Argentina, visão, que é por que menor. que... Não, o Brasil é continental, né? Complicado também. Mas aí tem Índia. Okay, Argentina. A Alemanha tem mais que a gente. Mas tem Índia aqui que, a em Argentina não tese... tem o problema de relevo que nós temos aqui que ele estava falando. Ah, é. Ela é mais plana. Mas, Agora, mas na tua visão, por que aconteceu assim, que a gente ficou tanto tempo assim, meio que estagnado nessa questão, e agora que reacendeu essa questão das ferrovias? houve uma opção, uma decisão, né, ao longo dos últimos 40 anos, um foco muito grande na questão rodoviária, né? Dos investimentos nas construções de rodovias, e foram muito importantes para poder fazer os desenvolvimentos regionais, né? E ao mesmo tempo que isso aconteceu, esse avanço das rodovias, ocorreu também em sentido inverso à questão ferroviária, né? Então, com também a extinção da rede ferroviária federal, né? E os investimentos para esse setor, eles foram aquém do necessário. Eles não evoluíram, eles involuíram. E aí são vários motivos, né? A questão de que havia necessidade da construção de um marco legal, antes de mais nada, para depois evoluir para um marco regulatório que ele vai trabalhando no âmbito da administração indireta, das autarquias, dos órgãos intervenientes. Então, esses esforços legais, regulatórios, que eles demoraram a ocorrer, né? Eles geraram, em grande parte, essa questão de retardar os investimentos. De outro lado também, a questão dessas interfaces entre as diversas regulações, questão ambiental, por exemplo, aquilo que eu citei de aspectos jurídicos, como o direito de passagem de uma concessão para outra. Então, diversos aspectos, né, que precisaram, ao longo do tempo, ir sendo avançados para fazer com que os investimentos eles possam, então, ser atraídos, né? Agora, não resta dúvida ou seja, era necessário um foco maior nisso, que é o que está sendo dado, vem sendo dado nos últimos governos todos, como eu disse, e também essa questão justamente da ferrovia, ela ter o aspecto da geração de demanda para ela, Sim. entendeu? Então a questão do traçado, ela é muito importante, sabe? E aí, como eu falei, que são diversos obstáculos, né? Que se colocavam, mas que com o novo marco das ferrovias tem grande capacidade de trazer soluções para isso. Você vê, por exemplo, né, ali na região de Três Lagoas, né, as indústrias de celulose, né, Suzano, recentemente teve autorização para poder avançar num trecho ferroviário, né, que vai trazer um ganho de escala para ela muito grande. Então você vê como que foi importante o marco legal das ferrovias, entendeu? Obviamente não resolve todos os problemas, mas foi um avanço que, se já tivesse sido tomado muito lá atrás, né, então bem provavelmente a gente estaria com uma outra velocidade das coisas, né? E também o ambiente de investimentos como um todo no Brasil, né? Porque como você vê, como a ferrovia ela envolve aí investimentos mais vultuosos, né? Então os instrumentos de garantia para as tomadas de crédito para construção, também como que interage a questão do poder público nisso, naquilo que a gente chama das garantias soberanas, os aspectos que envolvem então a segurança para o investidor, né? E também uma outra questão que é aquele que vai fazer o investimento, por exemplo, num trecho autorizado, né? Como que isso vai se relacionar
com a concessionária que está estabelecida quando ele tiver que usar um trecho de uma concessão. Então, a questão do direito de passagem, né? E aí avançou muito no Brasil também as mediações, entendeu? E as arbitragens, né? Então, essas alterações na legislação, buscando ferramentas mais dinâmicas para o conflito de interesse, também isso traz um ganho, porque é um segmento que o que acontece? Você pega, tem indústria do aço, do ferro, que tem alto grau de dependência do modal ferroviário, né? E também você tem, às vezes, o concessionário, ele também é indústria, né? Sim. Então, naturalmente, você vai ter conflitos de interesse nisso daí, que eles precisam ser acomodados. Então, Como é o caso da própria Suzano, né, que você citou aí. o próprio da causa Suzano. E a Suzano, na verdade, ela foi muito, muito feliz nesse empreendimento dela, porque naquele caso não vai ter interferência. Então, ela não vai estar entrando em choque, né, com outros atores no trecho que ela pretende fazer. Então, por exemplo, mas, eventualmente, pode ocorrer, né? Pode ocorrer. Então, e também é o seguinte, a questão da ferrovia ela tem que ser vista sobre o prisma da intermodalidade, né? Então, ou seja, os investimentos também nas questões dos terminais de integração, né? Então, ou seja, é uma série de fatores que fez com que a ferrovia ela demorasse mais para voltar a se aquecer, a voltar a ter investimentos, né? Então não é só porque na década de 70, 60 houve ali um foco só na rodovia, não. É um conjunto de fatores. Assim, digamos que um fundo de investimento, setor privado queira investir, né, nesse setor, aproveitando o marco regulatório, né, das ferrovias. Deixando de lado um pouco o ponto de vista técnico, o ponto de vista financeiro, porque aí é só fazer conta, demanda, oferta e tal. Exato. Mas do ponto de vista jurídico, de segurança jurídica, você acredita que o marco ele traz uma segurança jurídica para esses personagens do setor privado, poder investir sem um receio de alguma mudança? Porque são investimentos, né, de altíssimo prazo, né, de décadas, às vezes, para dar um retorno sobre o investimento feito ali, né? Você acredita que, do ponto de vista jurídico, ele está redondinho, ele consegue trazer uma certa... Do ponto de vista regulatório? Isso. O marco, ele trouxe dinamismo, né? Mas a questão da segurança jurídica em si é um grande desafio, entendeu? Então, o que acontece? Aonde que cada caso pontualmente ele vai precisar de um tratamento proativo, né, do poder público, né, no sentido de participar diretamente em dirimir esses conflitos de interesse para que haja, porque inclusive porque assim, a pessoa solicita autorização para fazer um projeto, né, vai apresentar, vai cumprir requisitos básicos para apresentar, mas o que acontece? Quando você vai fazer essa construção, então você vai, o próprio setor, a própria iniciativa privada vai ter que estabelecer um conjunto de contratos com os intervenientes, né? Nessa estrutura das contratualizações é onde que vai precisar ser muito bem desenhado para que haja essa segurança jurídica. E como eu falei, no decorrer desse processo é onde que vão na prática surgir esses desafios e aonde a ação da regulatória do Estado vai ter que ser muito presente. Sim. E ela vai ter que acompanhar esse processo. Então, quer dizer, é um grande desafio. Então, por isso que eu falo, trouxe uma grande oportunidade, não resta dúvida, mas para haver a segurança jurídica vai ser ainda um desafio muito grande a ser percorrido, tá? Mas que percebe-se que há muita vontade disso por parte do poder público, entendeu? De buscar criar facilitações, buscar estabelecer diálogos mais fluidos, como eu falei, os organismos de controle, os organismos ambientais, para alcançar o quê? O objetivo que se pretendia com isso, que é destravar, ou melhor, atrair os investimentos, mas o desafio está posto. O desafio da segurança jurídica, ele vai depender das contrapartidas que vão ser postas. Eu diria que seria a segurança jurídica e administrativa, porque você vai cair dentro do setor ambiental, por exemplo, até conversando com o pessoal da Rumo numa outra ocasião, onde eles estão fazendo compensação em áreas degradadas de produtores rurais, oferecendo pelo simples fato de estar passando a rodovia, tem que fazer compensação, né? Exato. Onde vai passando. Então, quando o pessoal olha de fora isso aí para investir, dificilmente você vai conseguir amarrar tudo isso aí num negócio só, por mais que tenha vontade da parceria público-privada com o governo,
aí vem os intervenientes, né? Dos intervenientes. Exatamente. E quando a gente fala, né, de ferrovia, né, o que a gente percebe, por exemplo, com os produtores e tal, né, é uma das principais palavras-chave da conversa, né? Assim, quando a gente conversa em off, não, quando chegar uma ferrovia, a gente vai dar vazão e tal, não sei o quê. Mas o outro lado da ponta, são os caminhoneiros e tal, já olha assim um pouco cético com relação Porra, a vai tirar meu E aí, meu frete. aí a gente, né, o objetivo aqui é ressaltar a importância dos terminais intermodais, né, para garantir eficiência nessa toda essa logística. Então, até para ficar claro para o ouvinte, né, que não tem nada disso, né, eu queria que você comentasse. Não, sim. Assim, a questão é a intermodalidade, né? Então a ferrovia ela vem para trazer ganho de escala. Parte. Exatamente. Sim. Agora, você precisa justamente do transporte rodoviário para fazer a alimentação nesses terminais, né? Então, na verdade, é um ecossistema, entendeu? Sim. Então, a ferrovia ela nunca vai substituir o papel do transporte rodoviário, entendeu? Eles são complementares, eles são, ou seja, interdependentes, né? Então, por isso também que os investimentos privados, né? Por meio também dessas autorizações, porque vai fazer a ferrovia... Você não vai fazer só implantar a via permanente na faixa do domínio, mas você vai também construir os terminais de integração intermodal, multimodal. Então, ou seja, não há então uma substituição de um pelo outro, mas sim a formatação de uma rede do Sistema Nacional de Viação, do qual faz parte a ferrovia, a rodovia, que vai trazer mais otimização, ganho de escala. Então não resta dúvida que o caminho da construção ferroviária, e tem mais, quanto mais ganho de escala você tem, mais também transporte você tem no modal rodoviário para alimentar o ferroviário, entendeu? Sim. Então, quanto a isso, não há perda para o transporte rodoviário, muito pelo contrário, há ganho, né, de produtividade. Me parece que encerrou ou vai reabrir, mas havia encerrado no final do ano passado a possibilidade das habilitações para fazer puxar os ramais. Então você para o setor privado, inclusive até eu tive com isso aí, um investimento alto, mas também por mais que as pessoas tenham ali na área rural, grandes produtores tenham a possibilidade de puxar o ramal para dentro da propriedade dele, ou para o município, para concentrar, tipo o Porto Seco. Lá em Acreúna a gente já chegou a apresentar isso aí, só que o custo era muito alto e havia a incerteza de que realmente isso iria ocorrer, porque aí você concentra município por município, puxa um ramal para cada município. Esse marco o marco da autorização é esse que eu ganho. Ele traz essa possibilidade, né, do próprio setor privado tomar a frente e fazer, né? Por isso que eu digo assim, essa inter-relação da regulação com as ferramentas que surgiram de mediação, arbitragem, para compor esses conflitos de interesse, e aonde também, veja, existe também a dimensão política da coisa, né? Então, quer dizer, as municipalidades, os prefeitos, né, as lideranças locais também têm um papel muito importante de fazer, de catalisar esses debates, né, de dirimir o conflito de interesse, ressaltando qual que é o ganho que vai trazer para a região, né? E também entender que existe um aspecto técnico operacional, que é como que isso se dá nessa infraestrutura, né? Então, quer dizer, esse debate ele tem que ser feito com muita serenidade. É por isso que eu falo, a construção dos projetos ela é muito importante, entendeu? Para poder trabalhar bem como que vai se dar essas interveniências, né? Eu não tenho dúvida que o tratamento, volto a dizer, que tem sido dado assim, pelas áreas de governo, tanto da administração direta quanto indireta que trata desse assunto, do ponto de vista técnico, tem sido muito boa, entendeu? Então tem avançado muito a construção disso. Porém, esses desafios da mitigação desses conflitos que vão ser colocados para o próximo período, né? Então precisa ter o esforço conjugado de todos esses atores. E os consórcios de município, por exemplo, desempenham um papel muito importante nisso, sabe? Então você tem, vamos dar um exemplo aqui, né? Próximo a Brasília, você tem a região do noroeste de Minas, que tem o consórcio do Convales, por exemplo, para citar um exemplo, que aí tem projetos ali da construção da ferrovia JK, também integrando
para chegar até o Espírito Santo, e esses consórcios, eles cumprem um papel muito importante de fazer esse diálogo, as audiências públicas, entendeu? Então, colocando da importância dessa questão e também buscando a conciliação desses interesses, entendeu? Uhum. Aí é onde que eu volto a dizer, a qualidade desses projetos vai ser definidora do sucesso da diluição desses conflitos de interesse. E se você pudesse, por exemplo, detalhar o papel do município ali, né? Porque a gente rodou várias cidades e a gente percebeu que o principal problema do produtor é logística, né? E o desenvolvimento, e a gente percebeu também que o desenvolvimento de uma cidade, ela está intrinsecamente ligada à produtividade daquela região. Exato. Então a gente visitou, por exemplo, a cidade do Viesse ali. Do agro. Nova Mutum. Nova Mutum. Uma cidade linda, cidade extremamente desenvolvida e tal. Excelente. E visitamos a cidade do Marcos da Rosa. Canarana. Uma cidade com muito potencial. As duas foram colonizadas basicamente na mesma época. Por gaúchos e também, por gaúchos. Né? Mas por um detalhe, logística. Uma teve um desenvolvimento de logística, né, mais forte, que foi, né, a Nova Mutum, e a outra não. E essa cidade não teve um desenvolvimento tão grande. Quanto? Né? Então, o que o município poderia criar? Que tipo de política ele poderia fazer para fomentar, né, para tentar acelerar isso, né? Porque hoje, né, todos os produtores que a gente conversou, essa cidade já tem muito potencial, mas não está acontecendo. Né? Não está acontecendo. Não está aumentando essa produtividade. Provavelmente é por conta de logística, né? Então... Mas não tenha dúvida, para ver o desenvolvimento tem que ter a logística. E é interessante que a política no Brasil é muito municipalista, né? Então todo o poder, ele surge a parte do município, né? Quer dizer, o poder começa ali com os vereadores, que vão eleger um prefeito, prefeito e vereadores, os deputados ali estaduais, o senador precisa do apoio do governador, mas você vê que tudo vem do município, né? Então... E o município, quando ele se organiza, então um caminho muito importante para alavancar esse desenvolvimento são os consórcios intermunicipais, entendeu? Porque quando você pensa em essas infraestruturas, como ferrovia, como grandes rodovias, como a implantação de terminais intermodais numa região, primeiro que é um investimento considerável do ponto de vista, né, financeiro. Segundo, que são complexos, né? E terceiro, que eles vão beneficiar toda uma macro-região, ou no mínimo uma micro-região, né? Então, a junção dos prefeitos, tanto do ponto de vista do somatório das suas forças políticas, quanto desses esforços que eu falei para compreender certos aspectos técnico-operacionais da região, os consórcios têm mais capacidade de poder executar isso, aglutinar e trazer essa informação, entendeu? E a outra coisa é o seguinte, você vê que tudo que tem tido sucesso vem de uma ação muito próxima entre a iniciativa privada e o setor público, né? Então assim, ou seja, os consórcios dos municípios também, eles se colocam como instrumentos muito importantes para essa interação institucional em alto nível entre as empresas de projeto que querem fazer esses empreendimentos e os municípios de uma maneira mais estruturada. E o consórcio traz essa possibilidade, entendeu? Então, ou seja, essas etapas que antecedem o desenvolvimento de um projeto, elas são fundamentais. A outra coisa, como eu falei, como o Brasil também tem essa questão territorial, tanto do relevo, mas também dessa questão fundiária, quem está mais próximo dessa realidade são os municípios, entendeu? Então não tenho a menor dúvida, e eu tenho percebido isso, onde os municípios têm agido de maneira mais proativa, estão mais organizados, os consórcios estão mais ativos, está desenvolvendo bastante. Por isso que eu citei o exemplo aqui, por exemplo, da JK aqui, que eu sei, tenho acompanhado, que tem uma ação de grande impulsão por parte dos municípios dessa região aqui do Noroeste de Minas, por exemplo, entendeu? E você vê, por exemplo, o caso da Transnordestina, né?
que tem um debate sobre a priorização para swap ou a priorização para PCM, né? E ali também, então as lideranças locais, elas desempenham um papel muito importante em impulsionar isso, entendeu? Mas, volto a dizer, a grande vantagem dos consórcios é que tem uma capacidade de instrumentalizar de maneira mais efetiva para discutir o detalhe da coisa. São projetos complexos, são projetos que não podem ser tratados só no aspecto do debate genérico, né? Sim. Então é preciso enveredar para todas as suas peculiaridades, né? Então, somente assim que vai avançar. Por isso que eu falo, avançou muito, marco legal, marco regulatório, mas os desafios, eles estão nessa qualidade do projeto e na forma como você vai administrar tanto o público quanto o privado esses conflitos. E essas interveniências. Outra coisa, o embarcador também tem um papel muito importante, né? Então, porque na verdade é aquilo que eu falei, ou seja, a ferrovia ela precisa se viabilizar pela sua demanda, né? Então ela precisa ter a produção de transporte. Então o que acontece? Então, na verdade, a questão do compartilhamento das infraestruturas é uma coisa que traz muita redução de custo, né? Então você vê essa questão dos armazenamentos, a integração entre os produtores para fazer a questão do armazenamento, a própria questão dos modelos de negócio para investimento, ele ocorrer de maneira integrada, o projeto da ferrovia também com o projeto de quem produz, entendeu? E aí que há um espaço muito fértil para os escritórios de projeto, para toda a cadeia que estrutura e que fomenta os investimentos, entendeu? Os escritórios de alta performance, né? Entendeu? Show. E uma questão que a gente ouviu também, né? Existe, no caso de armazenamento, existe um certo monopólio de algumas grandes empresas que, né, ali fecha... Algumas multinacionais. Multinacionais fecha ali, existe um monopólio que, obviamente, tem abertura aí para o setor privado tentar quebrar isso, né? Mas com as ferrovias, você acredita que possa existir isso também? A questão que a ferrovia vai lá, fecha um trecho e a partir dali ela que determina preço e tal, por mais que enfim, tenha todo um... Mas isso vem regrado pelo regulatório depois. Vem regrado pelo regulatório. Como se fosse uma rodovia, ferrovia, mesma coisa. Eu não vou poder impedir alguém de carregar. Foi o que ele falou no começo, né? Às vezes a própria não indústria ser ali, ela pode prioridade, ser uma concessionária também, É. só que entra a questão do conflito de interesse. Entra o conflito. Aí o grande desafio onde entra o regulatório. Entre o regulatório. De criar mecanismos cada vez mais efetivos de fazer, dirimir esses conflitos de interesse por meio da mediação, por meio da arbitragem e por meio do estabelecimento de regras e também, eventualmente, de algumas alterações contratuais, nos contratos já em vigor. Só que sempre tem estatuto que está em vigor, qualquer coisa que você mexe pode ter reequilíbrio, esse tipo de coisa. Então, são interações que elas têm que ser muito cautelosas, né? Daí a importância das audiências públicas também, de ampliar o debate para poder identificar as vulnerabilidades, mas é o desafio do regulatório isso daí. É um problema que a gente pegou, por exemplo, a gente pegou um exemplo de, sei lá, uma ferrovia, né? O colega nosso conversando, né? O produtor. O trem tem lá, sei lá, 100 vagões. Aí vem uma grande empresa ali e fecha 80 vagões. Aí fica 20 para o pequeno. E aí eles estão tentando se juntar, né, em forma de cooperativa para aumentar o poder de barganha. Mas existe sim esse problema de barganha. Né? E assim, a gente sabe que tem que deixar a mão livre do mercado, exercer seu poder e tal, mas quando é difícil quebrar esse ciclo, porque, né, são multinacionais que cada vez mais estão crescendo. Muita grana, né? Por mais que ele se organize e tal, não vai ter mesmo poder de barganha. Eu acho que o Estado não deveria intervir nisso aí para poder resolver, né? Porque, assim, é um paradoxo, né? Não tem demanda porque, sei lá, não tem vazão porque não tem demanda. Tipo... E bem colocado, não é uma contradição, bem colocado, é um paradoxo, né? Então, exatamente, porque ele tem saída, ele tem solução, né? Então a questão da mediação é fundamental, nisso não resta dúvida. Quando você tem
um poder econômico, né, ou também um domínio sobre uma infraestrutura crítica estratégica, que é o caso de uma concessionária, inevitavelmente você vai ter que ter ação do regulatório, entendeu? E como eu falei, é uma ação que ela não pode ser enveredada sem muito estudo, sem muita cautela, mas aí vem o desafio da velocidade também. Então, ou seja, é necessário também dar respostas rápidas, né? Então, e para dar respostas rápidas, ou seja, o conhecimento sobre essas interferências, é isso que eu falei que foi um grande trabalho que foi feito ao longo desses anos. Por isso que eu acho que, em particular, o setor ferroviário, ele tem avançado muito, porque houve uma preocupação muito grande dos órgãos públicos do mapeamento de tudo aquilo que pode intervir na ferrovia, né? De uma maneira geral. Tanto questões, por exemplo, que desde passagens em nível, denível, a questões de atravessar áreas que podem ter algum tipo de risco, como áreas urbanas, né? Mas também essa questão sobre quais são esses polos geradores de demanda e que potencialmente haveria aí pedidos de autorização para o ingresso dentro de um trecho ferroviário ali que não vai ser o desse autorizatário, mas que ele vai precisar do concessionário. Então, e já antecipar, então, portanto, cenários de risco, né? Então, tudo isso daí realmente vem sendo construído, mas é aí que está o grande desafio. O grande desafio está na gestão de risco e está em como avançar nessas questões. Só que até acredito que oportunamente aqui vocês vão estar com pessoas dessa área de arbitragem, mediação, entendeu? Porque isso é algo que para esse contexto ferroviário ele vai ser muito importante, entendeu? E é uma coisa que assim, você vê que as grandes empresas têm buscado muito isso, né? Em todos os segmentos econômicos, né? A questão é de buscar meios de harmonizar sem longos processos, sem questões processuais de alta complexidade, porque o tempo que demora nessa solução é o tempo que você não está ganhando escala, entendeu? O Brasil ele tem um potencial hoje, sem dúvida, para se colocar como a quarta, terceira maior potência do mundo, né, em termos da capacidade que ele tem, tanto do seu povo, das suas capacidades naturais, quanto também do conjunto de fatores, mas que resbala muitas vezes em custos, né? Por isso a questão de você simplificar o processo, por isso que eu falei que foi um grande ganho a questão de você simplificar para poder ter autorização, mas também na forma como trata os seus conflitos. Entendeu? Então isso é um grande desafio para poder destravar e avançar. Né? João, pensando com a cabeça do produtor, mas você acha, na minha opinião, vem se discutindo e trabalhando a questão da ferrovia nos últimos, aí, sei lá, 2 governos ou 3, não sei quando que foi isso, por uma questão de não colapsar o sistema, né? De não colapsar. Você hoje, a gente passou lá na 163, ela é uma pista simples, não é duplicada. Eles não pegaram a maior parte do trânsito, mas às vezes você pega 40, 50, 80 caminhões, não tem nem como fazer ultrapassagem. Né? Não tem. Então, não, isso você está falando do trecho... Não, você está falando da 163. Eu estou falando da 163 que a gente pegou lá. Aí depois você pega, nos últimos anos aqui a gente teve um grau de tecnologia muito elevado na agricultura e um aumento de produtividade, ou seja, se antigamente eu precisava de 100 caminhões, hoje eu preciso de 300, por exemplo. Então você vai escalar nisso aí. Para mim é inevitável não ter a ferrovia, tem que ter, porque o que tem hoje nem duplicando dá. Não vai ter como. Né? E você chegou num ponto crucial, que é o seguinte: o grande desafio do Brasil para o próximo período é a questão de infraestrutura. Porque o Brasil avançou muito na questão energética, a questão do operador nacional energético, de você equalizar a questão, né, das cargas e tal. Avançou muito na questão da telecomunicação, mas a velocidade com que, ou seja, o agronegócio, né, ele tem implementado ganho de produtividade, aonde que vai ganhar? Na infraestrutura. Né? Então, você citou um exemplo interessante. Você tem a rodovia, mas que você não consegue fazer uma ultrapassagem nela, entendeu? Então, você já tem um sintoma de que você precisa fazer substituição de modais nos corredores, entendeu? Então, e isso daí faz com que o Brasil perca, por exemplo, janelas de oportunidade nas questões geopolíticas, né? Então, a questão da segurança ou insegurança alimentar, ela só está se agravando, principalmente nos cenários dos conflitos que você tem, ou seja,
E em momentos onde o Brasil ele pode ter oportunidades, mas que são janelas de oportunidades. Né? Eu não tenho os números, mas só para fazer um comparativo, o que você provavelmente tenha dobrado ou triplicado a área agricultável, a área que era vegada e foi transformada em agricultura nessas regiões que você falou, porque isso é muito próximo. Quando você citou ali Canarana e aquela região de Nova Mutum, aquele eixão ali, Sinop, Lucas, Cara, o primeiro projeto foi lá em Canarana, mas ali logisticamente o microclima, chovia mais, não sei o quê. O pessoal foi lá e investiu, porque estava perto também de Cuiabá, e aí já era um eixão rumo ao norte. Ou então voltando para carregar em Rondonópolis para o Porto de Santos, né? Então, assim, tem uma questão regional também de facilidade, porque o Brasil é muito grande. Aí aquele produtor ficou mais abandonado, por enquanto. Sim. Por enquanto só. A questão Por isso que são regiões em desenvolvimento para investimento. Porque vai ter que chegar lá. Você não, tudo vai parar. E tem uma outra coisa que é interessante também, que você está colocando, da necessidade de pensar o Brasil como um todo, né? Das políticas nacionais. Porque existe muito o conflito regional, né? Como eu falei, aquela questão, por exemplo, do PCM e do SWAP, né? Então, de disputas regionais. Rapidinho, o PCM fica em Fortaleza. E o SWAP? O SWAP fica em Pernambuco. É só contextualizando, né? Só para exatamente. Porque tem a Transnordestina, né? E estão querendo... Um quer ir lá para Pernambuco. Pernambuco, a briga de Sport Recife Rapaz, contra Fortaleza. E se tu for olhar ali, é um pulo, tá de um pro outro. Não, e os dois brigam, viu? Cearense e pernambucano. E todos os portos, na verdade, existe uma competição entre os portos, o que é natural e lógico, né? Então, assim, a necessidade de você ter um plano nacional para você direcionar isso é muito importante. Então, houve um esforço, por exemplo, no último governo da questão da questão do Plano Nacional Logístico, né? Mas a completar as políticas públicas de definição desses planos nacionais é fundamental para isso também. Porque você colocou, por exemplo, você pega o trecho da 163, você tem a rodovia e você tem a ferrovia. Então você tem a dúvida entre você duplicar a rodovia ou você implantar a ferrovia. Então, né? Se tiver os dois, vai os dois lotados. Entendeu? A gente conversando, eu não lembro agora se foi com o Viesley. Ele falou, tipo assim, pô, a plantadeira que eu tenho hoje, sei lá, planta 30 linhas. Eu tô vendo uma que vai plantar 80, sei lá, ele tava falando, era 200 linhas. Um negócio assim, porra, vai quadruplicar a produção do cara. E aí essas tomadas de decisão, tem que tomar muita cautela, porque, ou seja, você precisa ter a demanda, né? Mas ao mesmo tempo, se você não dá uma solução para aquilo dali, e o momento presente? Você está entendendo? Então, assim, são questões que precisam ser pensadas, até de repente você trabalhar isso de modo modular. Então, de repente, você duplica alguns trechos, e aí, em paralelo também, você vai acelerando a questão da ferrovia, né? Então, assim, uma coisa, isso é importante também, quando você tem um problema muito grande, até é muito comum esse pensamento nas grandes corporações. Então, você tem um grande problema, você faz o quê? Você fatia o gigante. Né? Então você tem que pensar a política pública também de maneira modulada, entendeu? O negócio é o seguinte, não adianta querer inventar a roda. O melhor modelo de gestão que tem é o modelo privado. Nem tudo privado se aplica ao público, mas naquilo que se aplica você tem que usar, entendeu? Então essa questão de você pensar a realidade de maneira modular também é uma estratégia interessante para você avançar nessas questões. O Vicente Falcone, que hoje é um dos principais nomes de gestão, né, da qualidade, ele fala isso, você quer bater uma meta, você divide essa meta em várias pequenas metazinhas e direciona essas metazinhas para a equipe e coordena. É só assim que você bate uma meta macro, né? João, qual que é o impedimento, então, para rodar Norte-Sul, por exemplo? Eu vejo que o ambiental, conversando com o pessoal, é o mais complicado, né? A questão ambiental, ela Me parece que nem recurso. Recurso tem privado nas parcerias público-privadas, né? Exatamente. É aquela história. É sempre igual ao acidente do avião, né? É sempre um conjunto de fatores, né? Então você tem a questão ambiental, que ela sempre, em toda obra de infraestrutura, ela se apresenta como um grande desafio, né? E como eu te falei, o diálogo prévio, a interação entre os organismos é muito importante, tem avançado nisso. Agora tem a questão também da demanda, né? Então, a questão da produção de transporte, a questão a qual
Com as autorizações, você gera carregamento na rede. Por que é tão importante isso que foi citado por ti aqui em relação a esses ramais nos municípios? Porque quanto mais ramais você tiver, mais carregamento você dá, ou seja, mais você viabiliza. Então, assim, por que muitas vezes uma ferrovia ela não conclui o seu traçado? Porque não tem a demanda, entendeu? Então, é aquela história, o investidor, a conta é muito simples. É quanto que eu vou colocar, qual que vai ser a remuneração do capital em quanto tempo, né? E isso vai depender muito da demanda. Então, ou seja, a ferrovia ela tem esse aspecto central. Você precisa gerar demanda para ela, você precisa gerar o carregamento dela, entendeu? Então você vê que mesmo superado a questão ambiental, que é realmente um desafio gigantesco, você precisa gerar demanda para ela. Entendeu? Sim. Então esse ecossistema em que convive a ferrovia, ele é fundamental para que você haja investimento. Não resta dúvida que existe muita capacidade dos fundos internacionais para fazer investimento na infraestrutura brasileira. Não resta dúvida. Agora, o que todo investidor ele precisa? Ele precisa do que tenha o projeto, a viabilidade necessária, prazo. Exatamente. Então, essas variáveis é que elas são centrais e elas têm que ser pensadas como um ecossistema. E também essa questão de você... as estruturas de conexão entre um e outro, ela é tão importante, entendeu? Então, a questão dos espaços de armazenamento, as infraestruturas de integração dos modais, para que você dê a acessibilidade de um modal para o outro. Então, você vê como que é necessário você pensar como um ecossistema esse conjunto todo. Sim. Não dá para pensar isoladamente de forma até nenhuma. Porque se chegar no porto com toda a estrutura feita, vai ter que ter um canal verde para trem. Exatamente. João, uma pequena dúvida aqui. Nesse marco legal, existe a possibilidade das multinacionais fazerem essas ferrovias? Sim, o marco legal, isso é um grande ganho. Tem uma concessionária internacional, no caso? Existe, porque o que acontece é o seguinte, você tem a figura aí da Joint Ventures, né? Então você tem maneiras jurídicas de você estruturar o investimento internacional muito tranquilamente. Claro que quem vai estar à frente no Brasil disso daí tem que ser uma sociedade de propósito específica, vai constituir uma SPE, né? Entendi. Então você vai utilizar ferramentas de você integrar as sociedades empresariais estrangeiras, nacionais, né? Há mecanismos para isso, para você fazer isso daí. E o marco ele trouxe essa vantagem, que são tanto o embarcador, né? Sozinho ou associado propor uma autorização, né? Solicitar uma autorização, como também empresas que operam mundo afora, infraestruturas também fazerem isso. Então veja que o maior desafio para isso está nas questões fundiárias, como eu falei, nos licenciamentos ambientais e nas inter-relações com as concessões existentes para chegar até o porto, né? E também tem um detalhe. O setor privado, as entidades representativas, né, as federações de indústria, as federações do agronegócio, as diferentes associações, elas precisam pensar, como eu falei, de maneira ecossistêmica isso. Porque, que nem você comentou em um determinado momento, às vezes certos setores vêm com preocupação isso ou aquilo. Não. Tem que enxergar como um todo, com a preocupação do próprio umbigo ali. E como gerar ganho de produtividade para todo mundo. Porque o que o Brasil precisa fazer? Como o Marco falou, a capacidade de produzir hoje, ela está quase infinita. Né? Então precisa fazer o quê? Precisa escoar. Esse que é o grande desafio hoje para o crescimento do Brasil. E, João, mas vamos lá para a prática. Né? Não recurso para o governo fazer não tem. Mas a solução está no privado. Mas a solução está na parceria público-privada. E você acha que isso aí vai ser desenvolvido? Porque isso é uma urgência. Sim. Uma urgência que a gente está acompanhando. Né? Só vem na minha mente que a gente passou por muito armazém da COFCO, um exemplo. E vem na minha mente, se eu estou ali na direção da COFCO, eu vejo que isso é uma necessidade de levar do meu armazém até um porto, cara, e eu tenho uma grana. Olha, uma coisa que eu vejo assim, o capital estrangeiro, ele tem necessidade de certezas, né? Então, ou seja, eu vejo segurança jurídica e de que verdadeiramente
Entendi. o Brasil quer investir. Quem tem que dar essa certeza é o governo. É o governo. Né? Ah. Então, o poder público, em qualquer lugar do mundo, ele precisa deixar os grandes fundos confortáveis no sentido de que não, realmente nós queremos executar e vamos executar até o fim. A gente não vai mudar de ideia. E por que isso acontece? Porque Aí entra a insegurança política. entra. E é isso daí, o que acontece? A questão política, como ela é muito orientada pela questão dos calendários eleitorais, Sim. é uma maneira de você fazer a política, ela precisa ser substituída por programas por políticas de longo prazo, entendeu? Então, só que aí do ponto de vista bem prático, enquanto você não estabelece de maneira assim, razoavelmente, com qualidade razoável o projeto de longo prazo, é importante você estabelecer mecanismos de garantia, né? Então, para que o investidor ele faça o investimento aqui, ele precisa que haja avais, né, ou seja, governamentais, de que aconteça o que acontecer, o investimento dele vai estar assegurado. E também por ações, por gestos concretos de que se quer viabilizar aquilo ali. Então, ou seja, você colocou uma questão que é central. E do ponto de vista prático, essa é a visão que tem que ter o governo. Então tem que ter posicionamentos e gestos que realmente o investidor ele fala, não, peraí, há verdadeiramente a intenção de fazer esse projeto até o fim com velocidade. Entendeu? Então esse tipo de posicionamento, que não é um posicionamento numa fala, mas Sim. é um posicionamento numa atuação regulatória, é um posicionamento na forma como que você utiliza o sistema financeiro público para dar segurança para esses investimentos privados também, ou seja, são atos concretos que vão sinalizar que realmente a coisa vai acontecer, entendeu? Então eu vislumbro, do ponto de vista do investidor internacional, que há a expectativa desse tipo de posicionamento. A gente poderia associar isso por exemplo, às concessões que houveram dos aeroportos? Ou não? Porque quando houve essa concessão dos aeroportos, houve essa segurança, né? Houve essa certeza. A gente poderia assimilar que talvez está faltando isso para as ferrovias? A questão, não, eu digo assim, como eu falei, avançou demais, foi muita vitória mesmo nessa parte de ferrovia. São dois aspectos. Um é essa questão de dar esse conforto pelas ações práticas. O outro tem a ver também com a administração e a gestão das concessões, né? Entendi. Porque uma coisa é você, por exemplo, você faz um leilão, você vai lá, apresenta a modelagem, apresenta para o setor, mas não para só ali. Os problemas vão surgir. Então, a maneira como você vai administrar isso daí também é fundamental, entendeu? Entendi. Então, porque, ou seja, e também a adequada modelagem das concessões, porque você vê, são híbridos os sistemas, né? Sim. Então você tem, por exemplo, no caso da ferrovia, você tem as concessões que estão em andamento, né? Você tem as futuras concessões, você tem as autorizações. E elas precisam coexistir. A mesma coisa em portos. Você tem, dentro da poligonal do porto organizado, você tem os arrendamentos, né? Você tem aquelas operações privadas que existiam antes do marco dos portos e que continuaram existindo por conta de direitos adquiridos. Então, ocorre aquilo que a gente chama também de assimetria concorrencial. Entendeu? Sim. Então você tem formatos jurídicos mais ou menos engessados, que dão mais ou menos capacidade do setor privado de se adaptar e que eles vão coexistir. Isso fatalmente vai trazer conflitos. Então, a gestão disso é muito importante. A questão, por exemplo, de aeroporto, concessões que estão sendo eventualmente devolvidas ou que estão mantidas, tem a ver, então, com essas qualidades maiores, maior ou menor capacidade de fazer a gestão desses contratos ao longo do tempo e fazer adaptações, né? Quando você, por exemplo, você teve as questões das renovações antecipadas, por exemplo, a renovação antecipada da Malha Paulista da Rumo, eram tentativas de você não parar os investimentos, entendeu? E dar continuidades, entendeu? Então por isso que é tão complexo, porque são como se fossem aquilo que a gente chama na geografia de rugosidades, né? Então você tem, por exemplo, um prédio de vidro e uma catedral antiga. Como que você faz para harmonizar aquilo ali?
né? Então é onde que entra o desafio. E aonde que é muito importante essa parceria entre o mundo institucional privado, as entidades representativas e os órgãos públicos. E não só isso, mas também esses atores que são transversais a isso, os institutos, né? Então, assim, ou seja, é fundamental essa visão da parceria público-privada, não só no sentido estrito do termo, da conformação dos contratos, mas dessa interação muito fluida, entendeu? Entre o público e o privado, porque são desafios muito grandes. Foi o que o Max falou, né? A gente tem um viés, assim, o Estado tem um viés, uma preocupação que tem que ter, né? A questão administrativa da coisa. Então, pelo que entendi, não só questões dos gatilhos, né? Mas também do ponto de vista administrativo, o Estado ter mais um viés estrutural do que conjuntural, né? Um viés de curto prazo por um viés de longo prazo. Do ponto de vista administrativo. Então, né? Não só de marco, de lei, enfim, mas de como é que ele vai lidar com isso ao longo do tempo. Pelo que a gente vê, muitas vezes a gente conversando, recurso tem bastante, fora em fundos internacionais, ocorre que esbarra no prazo. Então eu vou colocar lá 100 bilhões, 200 bilhões, e aí? E como que vai ser? Aí quando vê, tranca numa demanda administrativa, ou vai ter que desviar uma ferrovia em razão de alguma coisa ambiental. Tem que dar retorno em 8 anos. Exatamente, aí você vai dizer o que para o investidor? Né? Não espera julgar o processo lá, desvia quanto vai custar aquilo, né? Então tem tudo isso no meio do caminho para fazer. E tem um dispositivo bem legal, que aí ele vai exemplificar bastante o que a gente está comentando aqui, porque digamos que a gente viva numa sociedade utópica, onde a gente tenha, sei lá, colheitadeira de 200 linhas, plantadeira de 200 linhas, que tem os ramais ferroviários, que vai ligar ligados com armazém em Porto Seco, que vai sair lá. E o Brasil vai ser o maior PIB do mundo. Ou lá em Fortaleza, ou lá em Pernambuco, não se sabe ainda, mas digamos que tudo isso aconteça. Chega lá em top. Então precisa, sim, também ter uma flexibilidade para vazar nos portos, lá nos portos. Então, será que o que tem hoje comporta? E aí entra o documento eletrônico de transporte, que eu queria que você atuou a respeito, né, na implementação disso, o DTE, que ele é justamente para isso, né? Não adianta a gente resolver toda a cadeia e ficar lá parado lá no porto, né? Sim, é a questão da gestão. Então, e pensar a longo prazo. Então, quando você pensa, por exemplo, o DTE, a ideia central seria a substituição de diversos documentos, diversas obrigações acessórias por uma única obrigação que pelo menos ela substituísse diversas obrigações. Então você vai fazer um transporte, tem que ter a nota fiscal, tem que ter o conhecimento de transporte, tem que ter o manifesto de transporte. Se for de origem vegetal, tem que ter o documento de origem florestal. Se for produto perigoso, você vai ter que ter a certificação para o equipamento, para o tanque. Quer dizer, então são muitos documentos, né? E que cada um desses documentos ele gera um custo para a sua geração da informação, que você repete a informação. Então, o que você coloca no documento, você vai lá e coloca de novo, só que alguém vai digitar aquilo ali. Ou então, mesmo que você vá buscar num banco, mas vai ter custo de transmissão. Então, quer dizer, quanto mais você puder aproveitar uma mesma informação, e não só para você lançar também para os órgãos públicos, mas também você tem coisas associadas ao transporte que são comerciais, como a questão regulatória, como a questão, tem que contratar o seguro, mas tem que fazer o pagamento. E são informações que são as mesmas, muitas vezes. Você vai colocar no documento fiscal, mesmo que você vai colocar na duplicata, que você vai colocar no seguro. Então o DTE veio para isso, ele veio para unificar. Só que por ser o transporte, que o transporte ele na verdade, a realização do capital. Porque é a circulação, no conceito da economia, né? Então, ou seja, e dali você tem que ter todos os controles, porque o Estado ele se caracteriza primeiramente por duas coisas, o monopólio da violência e a tributação. E tudo aquilo vai decorrer desses documentos associados à circulação da mercadoria. Então, o que acontece? Então, veja que são cruciais. E por isso que, inclusive, ocorre a fiscalização. Então, assim como você tem vários documentos,
para cada documento daquele vai ter alguém fiscalizando. Sim. Então você vai parar o caminhão várias vezes para ser fiscalizado várias vezes para olhar o mesmo dado. Só que para finalidade diferente, mas o mesmo dado. Então o DTL vem para organizar isso. O DTL foi uma grande vitória, assim como foi o marco da ferrovia, porque, ou seja, foi publicada a lei, foi publicado o decreto. Agora ele vai precisar ser regulamentado no âmbito das administrações indiretas, das autarquias, de todos os órgãos intervenientes, no âmbito do CONFAS também, para harmonizar isso com as secretarias de fazenda estaduais. Então, quer dizer, ainda tem um próximo desafio que esforços de regulamentação que são necessários ainda, e entender, nisso o setor privado também é importante desempenhar um papel proativo, porque se ali dentro está a informação do pagamento, o meio de pagamento é uma atividade privada regulada pelo Banco Central, mas que ocorre em livre concorrência. Então, os próprios meios de pagamento também precisa ser indutor de avançar com isso, assim como a questão das seguradoras, porque se ali você também vai incluir nele a averbação do seguro, que a carga você faz, você tem um seguro global por inteiro, mas para cada transporte que você for fazer, você tem que fazer aquilo que chama de averbação, que é você dizer o que está fazendo naquele momento, né? Então, e isso traz ganho para o setor privado, tanto ganho de redução de custos regulatórios, ganho de escala também, porque na medida que você tem procedimentos mais simplificados, você tem despachos mais rápidos, você tem expedições mais aceleradas, você ganha escala, e você também tem informações que pode ser usado pelo setor privado numa rede de agregação de valor de informações para vender outros tipos de serviço, entendeu? Né? Então, controle, também a partir da informação, aquela informação você gera outra informação que ela é vendida porque ela tem um valor comercial muito relevante. Então, é uma rede de agregação de valor. E quando você fala do porto, você fala da questão do agronegócio, então o agro já está claro pelo que a gente falou que tem que ter a ferrovia. A ferrovia não é uma opção. A ferrovia é uma necessidade. Para ontem. Para ontem, exatamente. Então tem que avançar nisso. O modal rodoviário não fica ao largo, não fica de lado e nem disputa, porque ele vai interagir, complementar. E a ferrovia, na medida que ela dá ganho de escala, como eu falei, ela vai gerar mais frete ainda para o rodoviário. Só que isso precisa ser bem harmonizado, né, para que haja o ganho. Só que quando você chega no porto, se você chega lá e para dar certo o embarque tem que ter um agendamento. É igual você ir no médico. Não adianta você chegar na hora errada ou chegar todo mundo junto, vai complicar. A mesma coisa, por isso que lá atrás ocorreram fenômenos, como aconteceu em Santos, daquela fila gigantesca, né? Então, ou seja, o agendamento... Por que Roterdã funciona tão bem? Porque o agendamento é cumprido, entendeu? Então, quando você tem processos eletrônicos, aonde que você pode ter um documento eletrônico, que você pode, ao longo do caminho, tem checkpoints, que você vai conseguindo enxergar a cadência do transporte até o porto, ele é fundamental para você melhor atender, ganha escala e mais. Você consegue fazer planejamentos, entendeu? Então o que acontece? Não resta dúvida que é necessário fazer ampliação da capacidade instalada nos portos, tanto no porto organizado, como também nos terminais de uso privado, que é chamado popularmente de TUP, né? Então, a sigla TUP. Então, o que acontece? Mas para isso, você precisa ter conhecimento sobre qual que é a produção de transporte. E você ter um documento que unifica isso, para o setor privado, para o setor público conhecer, vai fazer com que os investimentos aconteçam mais rápido. Porque uma coisa que precisa para atrair o capital internacional, para atrair investimento, é você ter informação. Sim. Se você não tem informação, como é que você vai desenhar um projeto? Você não tem como desenhar um projeto. Então você ter mecanismos de controle eletrônico do transporte, ele antes de uma ferramenta para fiscalizar, ele é uma ferramenta para potencializar dados para você poder fazer investimento. Outra coisa, a gente falou sobre a necessidade de avançar nos planos de longo prazo. Por que a China chegou onde que está? Porque ela planeja 50 anos. Né? Você não teve ao longo da história dos Estados Unidos todos os planos, o plano Marshall, o New Deal, tudo. O que era aquilo? Planos de longo prazo, entendeu? Então o que você precisa? Não tem como você crescer sem plano de longo prazo. E não tem como você ter plano de longo prazo sem você ter informação. Entendeu? João, o Canal Verde Brasil foi mais ou menos isso aí. Né? O canal ele roda ainda ou não? Não, ele não roda. O Canal Verde Brasil ele não roda mais, né? Como que a gente chama? Conseguiu fazer e depois não parou de rodar, um atraso. Foi isso. O Canal Verde Brasil era a rede logística de monitoramento dos fluxos logísticos, né? Que eu acredito que deva ser retomado, porque é fundamental, entendeu? Você ter uma rede neural
de percepção dos fluxos logísticos, entendeu? Você pega a balança comercial brasileira, o que são os dois principais? É o minério de ferro E grão. e o grão. É. Entendeu? Só que esses dois, por ter volume e ter escala, para você organizar eles, você precisa de informação para organizar essa cadência, entendeu? Pra saber onde Então, vai atuar. Exato. O Canal Verde já era agendamento. Já era O agendamento. Santos, né? Sim, ele surge por isso, ele surge para que houvesse. O que era? Era uma política pública baseada numa rede de percepção de fluxos, que o objetivo era o quê? Era quem tivesse com o agendamento e com as obrigações regulatórias informadas e lançadas, ele não era parado ao longo da rodovia, tinha esse ganho e ainda assim colaborava. Ganhava na fila. Era uma fila eletrônica. Exatamente. Desde a origem até o final. Muito legal. Caraca, isso foi descontinuado. Isso foi descontinuado, mas eu tenho convicção que isso é algo que deva Talvez ser a retomado. DTE possa ajudar, né? O DTE é um Vai motivo comunicar. para dar continuidade a isso. Porque se você tem um documento eletrônico, só faz sentido um documento eletrônico se você tiver uma rede neural. É igual o pensamento humano, certo? Sim. Você vê, ele só flui porque você tem uma rede lá de sensores, né? É a mesma coisa, entendeu? Então, e isso daí é outra coisa também. Os sistemas eletrônicos de controle do transporte também não é uma opção. Para o Brasil é uma necessidade, entendeu? Porque o que acontece? E tem um outro detalhe também. É uma necessidade também por quê? Porque como você tem uma carga tributária muito alta no Brasil, você precisa fazer qualquer coisa para reduzir custos, mas não é só isso. Para que você tenha tributação e redução de alíquota, só tem um caminho, produtividade. Lógico. Porque quanto mais, né, você vai produzir, mais você vai gerar tributação, e só que sem aumentar a alíquota. E possibilitando a longo prazo reduzir a alíquota. Reduzir ali. Então você quer reduzir imposto, você quer simplificar imposto, aumenta a produtividade. Esse é o caminho para reduzir imposto. Entendeu? Porque o serviço público é necessário. Como é que você vai ter um país como o Brasil? Sim. Não tem como você ter só saúde privada aqui no Brasil. Tem que ter saúde pública. Lógico. Você tem que ter Escola. Exatamente. Você tem coisas que só funcionam com inversão pública. Eu vou dar exemplo, a mobilidade urbana. Em qualquer lugar do mundo, a mobilidade urbana ela é subsidiada, não tem jeito. Porque a mobilidade urbana é para fazer com que as pessoas continuem produzindo, né? Então tem que ter... e tem um custo que a conta não fecha porque é movimento pendular. Então assim, Sim. mas qual que é o caminho? A verdadeira reforma tributária, do meu ponto de vista, ela é, antes de mais nada, você fazer qualquer coisa para aumentar a produtividade. Entendeu? Faz total sentido. E o que a gente está discutindo aqui do documento eletrônico, o que a gente está discutindo aqui de implantar a ferrovia, é medidas de reforma tributária, em última análise. Aliás, são, né? A reforma tributária, eu acho que está no topo da agenda do governo. Está né? no topo da agenda. Todos os governos, nesse também. Eu acho Entendeu? que essa agora vai. A gente tinha, eu particularmente, eu tinha a percepção de que o Brasil pagava muito imposto, né? Mas assim, a gente tem uma outra empresa que trabalha no ramo de contabilidade e a gente atua, né, em outros países e tal. E assim, vai para a Alemanha, vai para Itália, ou Espanha, né? Então, assim, lá o imposto também é muito puxado. O que eu percebo é que não é o imposto ter uma alíquota alta e tal, é a questão da dificuldade. Retorno, talvez, não? Dificuldade. Não, o retorno aí, tá. beleza. Burocracia, beleza. você tá Isso aí falando. é outro problema, que é lá embaixo. Mas a questão é a parte burocrática. As obrigações acessórias. A empresa hoje tem 64 obrigações acessórias que têm que ser enviadas ou mensalmente ou anualmente. Ou trimestral. E como você falou, né? Às vezes a mesma informação enviada para 4, 5, 6 sistemas, né? Então isso tudo é ineficiência, né? Então, assim, eu não vejo, né, que a gente paga muito imposto se a gente for olhar do ponto de vista macro, né, global. Mas a questão das obrigações acessórias, da dificuldade, da parte da burocracia, isso é que mata mesmo as empresas aqui, né? Não, curiosamente, hoje eu estava fazendo uma reunião com a americana, né? Ela mora no Brasil e ela trabalha, presta serviço para uma empresa americana e ela, Gabriel, eu estava pensando aqui em abrir uma empresa na Estônia, que é um dos países onde nós atuamos hoje, né, na União Europeia. Eu falei, tá, me explica toda a tua operação. Ela explicou e tal. Eu falei, cara, você sabia que hoje o país que você vai pagar menos imposto para essa operação é o Brasil? Ela ficou tipo, como assim? Eu falei, sim, para essa sua operação, o Brasil é um paraíso fiscal para ti, cara.
É um paraíso fiscal. Aqui tu vai pagar coisa de 3% de imposto. Enquanto lá fora você vai ser tributado numa alíquota bem maior. Eu falei, a menos que você decida se mudar do Brasil. Mas enquanto você for residente fiscal do Brasil, aqui é um paraíso fiscal para essa tua operação. E ela ficou tipo, nossa, mas é porque o Brasil é o país que mais se paga imposto. Eu falei, não, cara, isso é uma visão... Pode não reverter o imposto. Pode não reverter, pode ser burocrático. Mas qual é a diferença? Qual é a diferença? A legislação tributária da Estônia, por exemplo, lá é um PDF 300 páginas. Você lê em um final de semana. 50 páginas, eu acho. Não? Um negócio pequeno mesmo. É pequenininho, pequeno, então pequeno. Você lê e aprende. Aqui não. Aqui É muito complexo. Então, Muito a complexo. burocracia, de fato, aqui é muito grande mesmo. O que mais aí você tem pra nós? a minha já acabou, meu estoque. Não, você ainda tem pergunta pra caramba aqui ainda. Então, se acabou o estoque, tivemos eficiência logística. Exploramos todo ele. É verdade. Então vamos lá. Eu tenho uma pergunta polêmica. Um dos pontos assim que a galera falou, né? Inclusive o Vies ele falou, né? Que assim, o Brasil ele ultrapassou a produção de soja, né, o maior produtor de soja do mundo. A gente passou em 2021 nos Estados Unidos, né, com 136 milhões, se eu não me engano, nos Estados Unidos 130 e tal. E ele fala que o Brasil passou na marra. Passou na marra essa questão. Na raça, né? Foi na raça e tal. E assim, quando a gente vê, né, do seu ponto de vista, né, para o investidor vir tem que ter previsibilidade jurídica, tem que ter, né, questão regulatória e tal, questão financeira, beleza, tem fluxo, eles fazem e tal, mas tu não acha que existe uma teoria da conspiração impedindo que players, né, internacionais invistam no Brasil? Por exemplo, questões ideológicas de desmatamento, essas coisas. Você acredita que existe uma teoria da conspiração impedindo ou é balela? Eu acho que ele quer te perguntar, João, a pergunta é a seguinte: existem forças ocultas que seguram o crescimento do Brasil, principalmente no agronegócio, é isso, né? Sim, sim. Então, assim, a gente vê meia dúzia de empresas dominando. Será que elas vão dominar a parte de logística também? Sim. Já dominam portos, dominam armazenagem. Os armazenamentos. Entendeu? Vão dominar as ferrovias porque de repente eles vão ser donos de tudo. E assim, eu até falei no outro vídeo, mas só para contextualizar para você, né? Tem um economista americano que ele fala que, eu esqueci o nome, vou colocar aqui, o Gui vai colocar o nome dele, me fugiu o nome. Mas assim, o dinheiro ele flui da base para o topo. Essa é o fluxo. O fluxo natural do dinheiro. Ele sai da base e vai para o topo. E quando chega lá no topo, geralmente o Estado ele se aproxima do topo, né? Que do ponto de vista prático, né, as grandes corporações hoje elas meio que controlam o Estado ali através de lobbies e tal, né? Então essas grandes empresas, por exemplo, que compram 80 vagões de 100, essas grandes empresas que detêm 80% dos armazéns disponíveis para os produtores, você não acredita que, justamente o que o Marco falou, existe uma força por trás ali nos bastidores impedindo que o Brasil cresça e que... O desafio de todo governo é equalizar a correlação de forças, antes de mais nada, né? Equalizar a correlação de força entre as oligarquias nacionais e o capital internacional, né? Então você tem até um ator que em 2019 ele publicou um livro que chama A Elite do Atraso, que é o Gessé Souza, né? E ele é um sociólogo, mas ele faz um debate buscando na questão econômica também. Ele vai rebatendo muito o Sérgio Buarque de Holanda, o Darcy Ribeiro, porque todos esses defendiam muito uma visão do chamado culturalismo, no qual fala que o Brasil não se desenvolvia porque o Brasil tem um problema cultural, onde as pessoas... Crônico, as pessoas têm uma tendência a serem corrompidas no Brasil, a fazer as coisas de maneira equivocada e tal. E ele coloca, na verdade, dizendo que existe, na verdade, um conflito permanente entre a disputa de poder
dos atores de força nacional. Então, aí você pode até citar, por exemplo, os produtores, né? Sim. Os produtores. E o capital internacional, que você pode citar as tradings, né? Então, ou seja, todo governo, ele precisa equalizar. Teve momentos, né, que você tem o poder local, ele exercendo um poder muito maior. Você vê, por exemplo, quando na época... no Brasil colonial, que você tinha a questão do governo geral, mas quem mandavam mais eram os governos regionais, né? Capitaneado pelas oligarquias, né? E hoje nós vivemos um momento que o domínio ele é o domínio financeiro, né? Então o que acontece? Aí você tem tanto o aspecto também dos atores de força nacionais, do sistema financeiro nacional, quanto também o aspecto da questão do capital internacional. E as duas coisas são importantes, você parar para analisar, né? É importante a atuação dos grupos econômicos nacionais, é importante também os investimentos internacionais, certo? Só que onde que entra a importância das regulações econômicas? É quando você começa a ter o abuso do poder econômico. É por isso da importância das legislações antitrust, né? É por isso a importância da atuação do CAD, é por isso a importância da atuação do Ministério Público Federal, e é por isso também a importância de políticas que elas tragam mecanismos econômicos que elas vão, do ponto de vista dos fluxos econômicos, contrapor isso. Entendeu? Então não é só você criar processos para você julgar e avaliar se tem ou não tem uma questão de uma concentração do poder econômico, por exemplo. Mas é questão de você estabelecer, como eu falei, políticas de longo prazo, aonde você vai criar mecanismos de harmonização disso. Então, assim, é patente, é evidente. Isso está sendo muito explorado pelos pensadores da geopolítica. Você tem até aqui no Brasil, por exemplo, um cientista da geografia política, que é o De Leon Peta, por exemplo, que ele discute muito essa questão de como que ocorre esse equilíbrio de força entre as oligarquias nacionais e o capital internacional na inserção do Brasil no cenário geopolítico, entendeu? E essa maneira é que define se o Brasil, de fato, qual que é o impacto que ele vai ter na sua balança comercial. Então, na verdade, o ponto que você colocou é o ponto central da macropolítica. Entendeu? E é por isso, volto a dizer, quando você... como o Brasil ele tem ciclos baseados nos seus calendários eleitorais, né? O Brasil é pensado a cada 4 anos, né? Onde que há uma dificuldade, muitas vezes, de você possibilitar que vetores de força do capital internacional eles inviabilizem ou mitiguem a capacidade de desenvolvimento dos produtores nacionais, entendeu? Então as duas coisas não são nem ruins nem boas, entendeu? Elas precisam ser harmonizadas. E aí onde entra o aspecto regulatório. Mas aí é um regulatório que não é um regulatório trivial, entendeu? Um regulatório do feijão com arroz, não. É um regulatório de você pensar, ou seja, a economia de conjunto. Sim. É de você pensar esses fluxos de conjunto, entendeu? E aí entra também diversos debates, diversas questões também em relação a políticas que vão, por exemplo, a possibilitar agregação de valor ao produto nacional, entendeu? Em alguns momentos é mais interessante você não agregar, mas você ter algo que, ou seja, vai dar ganho de valor em termos do valor unitário da venda do produto para vender como commodity mesmo, entendeu? Só que isso ele não pode ser pensado apenas para o cenário de curto prazo, ele tem que ser pensado para o cenário de longo prazo, entendeu? Então, quer dizer, o reposicionamento do Brasil no cenário internacional, ou seja, e pensado bem a longo prazo mesmo, porque como você tem atores que são de capital internacional com uma capacidade de influenciar muito grande, então você precisa pensar a coisa na sua tendencial. É igual a questão de ações, você não pode pensar ela, você tem que pensar no tendencial. Então, da mesma maneira, a questão de você trazer um ambiente de competitividade do produto do agro brasileiro no cenário internacional, dentro de uma lógica onde que você tem os Estados Unidos produzindo também, você tem outros países produzindo, ele tem que ser pensado de longo prazo. E teve um detalhe, nesse último período que houve um afastamento muito grande
da diplomacia brasileira do cenário internacional, eu acho que isso trouxe muitas perdas. Entendeu? Então, e também a questão dos trade-offs, né? Então, se você tem barreiras do capital internacional que ela se apresenta pontualmente como algo que você não consegue fazer frente, que outra troca você pode fazer, porque não resta dúvida que o agronegócio brasileiro tem que ser priorizado. Então, que outra troca você consegue fazer? Aí essa outra troca tem coisas que estão sendo colocadas que são muito interessantes. Por exemplo, a questão dos green bonds, por exemplo, entendeu? Porque você tinha, por exemplo, a questão dos créditos de carbono e que traziam muitas deficiências, né? E você tem agora a questão de pensar a questão dos green bonds, que ela pode trazer uma outra forma de você dar o tratamento financeiro a isso, entendeu? Então, o que acontece? Então, se é colocado no cenário internacional a necessidade de pautar essas questões, então qual contrapartida o cenário internacional tem que dar para o Brasil? Você entendeu? Okay. Então, os embarreiramentos que tem... Pode falar. Esses embarreiramentos que tem, eles estão trazendo uma perda na questão, por exemplo, do travamento dos preços, por exemplo, das commodities. Tá entendendo? Mas aí eu vou fazer um gancho agora do viés, da questão ambiental. Sim. Vamos gerar crédito de carbono aqui, o valor é insignificante. Exato. Vamos colocar o trecho aí. Perto do custo que ela tem para manutenção, e ou seja, todo mundo exige, cobra o selo disso, o selo daquilo, e na verdade ninguém paga a conta. Quem paga a conta é o produtor rural. Sim, não, eu não lembro se foi. Qual que é a contrapartida, João? Não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Aí o pessoal diz assim, nessa área aqui agora, você não vai ter autorização mais para plantar soja. Ok, sim. Tá bom, mas era o teu, perde a terra, vai plantar... Eu não lembro se foi o próprio Viesli que falou, que tipo assim, beleza, aquela área ali renderia 5 sacas de soja, um exemplo. E aí o crédito de carbono quer pagar meia saca. É um terço. É um terço do valor da saca. É algo irrisório. Por hectare, né? E é algo... que não resolve. Chulo, uma área chulo. Não é justo, né? Não é justo. Seria uma área que colheria, na média do estado, estadual, 61 sacos de soja por hectare. Sim. Então eles pagam um terço de um saco de soja. Isso não é contrapartida. Não, e ele deixa bem claro, ele não é que ele queira desmatar essa área, mas ele não quer ter custo com aquilo. Eu fico não é justo, né? E ele fala, beleza, é o crédito de carbono, mas você já paga um crédito de carbono justo, pelo menos. Mas que seja o valor do que eles quiserem fazer. Desde que seja rentável para quem está custeando a manutenção. Ou que pelo menos paga o custo. Exatamente. Nem o custo paga. Mas a falta de negociação das contrapartidas é o que não tem equalizado essa balança. Sim, mas aí a gente chega nesse ponto que a gente estava falando antes, que é exatamente isso aí. Há interesse? Do jeito que você olha, conversa com o produtor, não há interesse. E eu vou te dizer, a minha opinião, a ferrovia ela só vai vir porque é inevitável vir. Porque se colapsar aqui, vai dar um problema no resto do mundo. Vai, sim. Certeza. Pode ter certeza disso aí. E esse é um ponto que tem que ser mais explorado pela política internacional, a política externa brasileira. É o que representa o Brasil no cenário da segurança alimentar. Exatamente. Entendeu? Tá? Agora, se isso é um ponto chave, se for colocado, toda ação tem uma reação. Ele vai trazer as reações, né? Então, como você endereçar e como você formatar esse debate sobre as contrapartidas sem que haja reações de ataque ao Brasil, entendeu? Mas isso aí é a questão estrutural, na verdade. O Marcos da Rosa deu o exemplo do que o João está falando aqui. O que as trades fizeram lá na região? Até o dia 31 de março eu vou te pagar tanto. Sim, elas que determinam o preço. Depois não compra. Não, e aí se tiver mais ou menos, se em Chicago subir ou não subir, não importa. Cara... foi até uma pergunta que a gente questionou, né? Porque, por exemplo, os árabes são maiores produtores de petróleo no mundo. Eles que determinam o preço. E o Brasil hoje é o maior produtor de soja, mas quem determina o preço. O que falta é essa união dos produtores. Isso o pessoal também falou, né? E isso foi muito falado, inclusive. Foi bastante. O João citou aqui, né, da união dos produtores ali para ter um armazém. Um armazém próximo a um ponto estratégico para a logística de uma ferrovia, né? Exatamente. Galera, que bate-papo massa, velho. Eu confesso que cheguei aqui e falei, caraca,
que a gente vai conversar hoje? E, cara, Assunto é que não falta. que sensacional. E assim, e me fez lembrar muita coisa ali de quando eu estava com meu pai no caminhão. Então, de fato, toda essa logística a gente vê, cara, que não é só chegar ali na... Não, mas olha só, é bem interessante, porque a gente pegou... O produtor... Não, a gente pegou da origem da sim, agricultura, sim, chegamos exato. na formação Exato. das cidades, né? Daquilo que a gente conversava Exatamente. aquele outro dia, e depois a gente passou pelos produtores rurais, vimos a infraestrutura, e agora está falando sobre o futuro. Está falando dos bastidores, né? A gente está falando Bastidores. do bastidor muito importante. E aí você vê que não é só chegar aqui com um caminhão de dinheiro e falar assim, ó, vou fazer ferrovia. O dinheiro não é o problema. Não é. Não. Não é. Entende? Você vê que, tipo assim, beleza, tem potencial de crescimento, tem dinheiro, mas e o projeto? E o regulatório? A questão é a gestão de riscos disso tudo. Gestão, né? Gestão. Pô, muito massa. Considerações finais aí. Grato pela conversa muito Cara, gratificante. muito massa, Eu tenho certeza que todo Curti mundo muito, velho. que segue aí o canal, você produtor, você investidor, que quer investir no setor, né? Assim, a gente percebeu aqui, né, que o Brasil, ele, por mais, né, Tem muito lugar para crescer que tá ainda, indo, mas ele tá indo para frente, isso é importante, né? É assim mesmo, as coisas acontecem dessa forma, estamos crescendo aí de forma estrutural, acredito. E, pô, gratidão aí pelo seu tempo. E Eu que agradeço essa oportunidade tão maravilhosa de estar aqui nesse debate, e eu comentei isso antes de começar, que o podcast é o grande caminho hoje para os debates mais aprofundados, e que esses debates aprofundados é que vão trazer realmente pontos de vista que podem trazer intervenções na realidade. João, uma última pergunta aqui então para encerrar, em nome da categoria que represento, qual que você acha que é o tempo disso acontecer? Porque deve ter muita gente olhando e dizendo, cara, eu estou escutando isso desde os anos 80. Eu não sei o que, isso aí já faz 20 anos, eu nem vou seguir adiante, né? Mas por tu estar no governo aí há tanto tempo, o que tu acha? Quanto tempo? Pelos desafios que se apresentam, é algo que não é para amanhã, né? É algo que vai ter que ser harmonizado, vão ter que ser conciliados os conflitos, mas como, na verdade, assim, de outro lado também, não há tempo a perder, porque tem uma questão de tributária, tem uma questão de orçamento público, tem uma questão também, porque essa questão da produtividade, ela vai trazer toda essa questão, e você tem também as questões de macroeconomia, de endividamento do Estado, então você precisa fazer a receita. Essa questão do posicionamento, como eu coloquei, do Brasil no cenário internacional de segurança alimentar, é uma preocupação que não é só do Brasil, de outros países. Sim. Então a questão de você trazer a logística de eficiência para o Brasil é fundamental para o que vai acontecer nos próximos 10 anos, né? Então você vê que o cenário também da guerra na Europa, ele tende a não se resolver no curto, médio prazo. Então, ou seja, se de um lado os desafios são grandes da matriz de risco, sim, de outro lado a necessidade disso acontecer, então com certeza haverão investimentos aí no curto prazo, tá? Com certeza haverão. Teve uma coisa que a gente não falou, só para que tu vai falar, já que eu fiz a pergunta, a gente nem falou das hidrovias. Nem falou. Não, isso aí é um outro tema para um próximo bate-papo. É um outro aspecto central também. A gente vai. A próxima missão nossa vai ser lá para a banda do Pará, então é um bom tema para. É verdade. É verdade. Lá pra banda do Pará. Lá pro norte, Paraíba do Norte. Então certamente haverão investimentos aí a serem performados no curto prazo, né? Vou dizer no médio prazo, né? Melhor me corrigir, no médio prazo. E você acha que ele vem através da parceria público-privado ou só do privado? Vai avançar muito a partir... Só do público não vai vir. Não vai. Certamente vai avançar muito a partir da parceria público-privada, de mecanismos de remuneração que são híbridos, né? Sim. Também de ações só privadas, que é o caso lá do que a Suzano quer fazer, mas mais pontuais. Vai ser necessário muito enveredar pela questão das parcerias público-privadas, que a legislação também já trouxe muitos avanços, mas tem alguns aspectos de regulamentação também com relação a que precisam avançar, e da própria interpretação do ordenamento que já está posto, entendeu? Mas pela necessidade da infraestrutura, com certeza, acho que é a opinião de todos, de uma maneira geral,
especialistas que vai, especialistas do setor que vai ter investimentos aí no curto, médio prazo performados sim, pela necessidade que se impõe disso acontecer. Então dá para investir no Brasil. Tá louco. Mas Comprar que questões estruturais, elas vão demandar mais tempo sim, por conta da harmonização dos conflitos de interesse. Não, inclusive hoje eu vi um podcast de um cara que não tem nada a ver com agro, nada a ver com isso daqui. É um piloto. Ele é um piloto. Eu ouvi no podcast dele ele falando, vai ter uma corrida no Brasil essa semana de Fórmula E, né? E aí esse é um piloto que foi entrevistado justamente por causa disso, um piloto brasileiro, e ele falou assim, cara, eu não moro no Brasil hoje por questão de logística, porém, todos os meus investimentos estão no Brasil. E ele fala, cara, o Brasil tem aqui é um celeiro de oportunidades. Então, tipo assim, é um cara que não tem nada a ver com o que a gente está conversando aqui. E, coincidentemente, hoje, eu ouvindo esse podcast, ele falou exatamente isso. Falou, cara, o Brasil, assim, é a maior potência se a gente for olhar a questão de oportunidades de investimento. É a maior potência, cara. E ele falou, hoje eu não moro no Brasil por questão de logística, eu trabalhei, enfim. Mas ele falou, mas todo o meu investimento está no Brasil hoje, justamente porque ele enxerga esse potencial de investimento e crescimento aqui no Brasil. E assim, a gente é um dos maiores produtores de soja, a gente viu tanto de problema que a gente tem. Soja, de muitas coisas. De muito. Eu acho que você passou de milho Proteína, também, recuperou milho. Então, e a gente viu tanto de problema, tanto de ineficiência que tem aí no setor produtivo, né? Logística. Mas imagina o seguinte, olha só, se não me falha a memória, 2024 na Alemanha começa a ser praticamente tudo elétrico. A gente não tem estrada para rodar. É engraçado isso. Exato, exatamente. Suas considerações finais, Marco Velho? Muito bom. A gente está fazendo uma conexão dos assuntos que interessa para o pessoal. O João já conhece ele há bastante tempo. Para mim é um dos caras que mais entende de infraestrutura. Eu acho que ele falou aqui 5% do conhecimento dele. Mas geralmente num bar aí a gente discute infraestrutura em todo lugar, até em Marte, dá para mandar soja para Marte. E eu tô adorando assim, participar. Muito legal. Nossa viagem foi show, a outra vai ser também. Top show demais. de bola. E pessoal, bom agregar as pessoas boas, né? Show Muito de bola. legal. Show de bola. João, obrigado mais uma vez. Prazer, na Suas honra. considerações finais também. Como eu disse, eu sou muito otimista e com o pé no chão, né? Vão haver sim investimentos. Agora, realmente, assim, precisa atrair o apetite do capital internacional para investimento em infraestrutura, entendeu? E então precisa ter realmente uma conjugação de esforços do público e do privado e do embarcador também. Então, das associações que representam os produtores, do agronegócio de conjunto, entendeu? Vamos estar aqui, né? Exatamente, para poder atrair essa confiança do capital internacional para destravar e dar ganho de produtividade, né? E quero fazer um elogio rasgado ao trabalho de vocês, porque volto a dizer, hoje, reconhecidamente, assim, os podcasts, eles têm feito uma disrupção na qualidade, sobretudo na profundidade dos debates em todas as áreas hoje no Brasil. Show. Querido, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua presença. Seja sempre bem-vindo aí. Aqui sempre vai ter um vinhozinho, um whiskyzinho. Sempre que você quiser passar e tomar um café também, tá bom? Seja sempre bem-vindo aí. Marco Velho, mais uma vez, valeu. Tamo junto aí, Brunão. Até a próxima. Gui, é nóis, tamo junto. Não tem churrasco hoje, hein? Só um cheirinho no microfone. Galera, e eu queria agradecer você aí que nos acompanhou até o final desse podcast. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, deixa o like, compartilha esse vídeo aí. E se esse assunto te interessou, gerou alguma dúvida, quer ouvir um pouco mais? Cara, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer a gente gravar mais falando um pouco sobre esse tema. E você que está nos ouvindo aí por algum agregador de podcast, não se esqueça de avaliar o nosso podcast, pois isso é muito importante para o nosso trabalho. Um forte abraço e até a próxima. Valeu. Mas que bárbaro. Que bárbaro.